todos. Eu sou o Virgílio Centurion, de São Paulo, Brasil, e vou tentar expor o tema que foi convidado. O tema se refere a mudanças refracionais do pseudofásico a longo prazo. É um tema bastante difícil de se achar na literatura. As referências são praticamente nenhuma existe a respeito disto, né? Mas conversando com o coordenador, me deu a ideia de mostrar os meus resultados e ao mesmo tempo imaginar o que pode acontecer ou o que acontece para a maioria dos pacientes que são submetidos à cirurgia de catarata. Vou mostrar algumas estatísticas pessoais. Eu sou um fã do Fento II e nos últimos 5 ou 6 anos eu tenho utilizado, na maioria dos meus casos, a cirurgia que eu chamo de CICAF, cirurgia de catarata com Fento II. E aqui num grupo de pacientes de 6 anos, de 2014 a 2019, são 2.135 casos e a gente pode ver que a maioria dos pacientes que foram submetidos à cirurgia de catarata tem mais de 60 anos, sendo que o bloco principal vai de 61 a 80 anos e corresponde praticamente a 70% das pessoas que me procuram para fazer a cirurgia. Mas o que mais me chama a atenção é o número de pessoas que me procuram para fazer cirurgia refrativa. Os americanos chamam isso de pré-catarata e o grupo que vai entre 50 e 60 anos de idade. Esses pacientes devem ser tratados de hoje de uma forma um pouco diferente devido a todas as informações que os pacientes recebem e aquilo que nós podemos oferecer aos pacientes. Então, 2 pontos são extremamente importantes no meu exame hoje em dia dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de catarata ou possíveis candidatos a essa cirurgia. Então, temos um questionário de estilo de vida, quer saber a refração e junto com a refração a altura do paciente é importante. Pupilometria, ângulo capa é importante no sentido geral, que pode ser para contraindicar uma cirurgia. A biometria óptica, com a Sweet Barrett, topografia, microscopia especular, avaliação da retina. Eu utilizo muito o teste de sensibilidade e contraste, às vezes a berrometria, quando os pacientes já foram submetidos a algum tipo de cirurgia refrativa. E outro tema muito importante é educar e informar o paciente. O questionário do estilo de vida, mas a educação a respeito da cirurgia em si, da importância do resultado refrativo e visual é extremamente importante para ganhar confiança e ter bons resultados. Veja bem aqui, nesse mesmo número de 2.135 olhos, com um índice de comorbidade, que é uma doença associada à cirurgia de catarata de 14,28%, isto é importante na escolha das lentes. Podemos ver que 94,89%, 95% dos olhos operados ficaram dentro da faixa de mais ou menos 0,50 dioptria. Isso é extremamente importante, porque nós estamos realmente comparando com 10 anos atrás, isso foi um salto gigantesco. Ao mesmo tempo, se eu comparo o tipo de lentes que eu utilizo, e se a gente considera no Brasil que as lentes premium são lentes asféricas monofocais para cima, que podem ser tóricas, não tóricas, trifocais, extended depth focus. Então, eu atendo praticamente 90,87% dos olhos são premium, tá? E quando a gente focaliza exclusivamente as lentes que eu chamo de polifocal, as lentes polifocais estão incluindo as multifocais, as trifocais, bifocais, as extended depth focus, elas correspondem a mais ou menos 40% do meu movimento. É um movimento bastante em percentual, não em números absolutos, é bastante respeitável. Por quê?
porque nos Estados Unidos, no volume total dos Estados Unidos, é 14,1% e na Europa, 7,1%. Tem explicação financeira e econômica para isto. Quando a gente focaliza as comorbidades, nós podemos ver que as lentes polifocais, aqui à esquerda, correspondem a 1,63. Não combina comorbidade com lentes trifocais, com lentes de foco estendido. Os resultados serão melhores quanto mais saudável for o olho, certo? E num outro grupo, onde nós atendemos especificamente as lentes trifocais, aqui nós vemos 414 olhos, e de novo se repete aquele número que a maioria dos pacientes vai de 60 a 80 anos, porém crescendo cada vez mais o número de pacientes que são submetidos à cirurgia por pré-catarata ou cirurgia refrativa pura. Veja que das trifocais, o uso da trifocal tórica corresponde a 64,25%, e como diz a estatística na literatura, e 35,75% as trifocais não tóricas. Mas aqui, onde a seleção tem que ser extremamente restritiva para não ter comorbidades, vocês podem ver que o equivalente esférico de uma trifocal não tórica bem selecionado, 100% dos pacientes têm uma refração mais ou menos 0,50. E nós conseguimos mais ou menos 0,25 e 92%. É um número absolutamente inimaginável, esses números, uns 10 anos atrás. E isto tem toda uma história que pode ser discutida, não só da biometria, não só das fórmulas, da metodologia utilizada na seleção de pacientes, como também eu atribuo isto, dou muita importância à técnica cirúrgica. Quando nós passamos para a trifocal tórica, que seria das trifocais a mais frequente, devido à toricidade, deve ser corrigida em 10, de cada 10 olhos, 8 tem algum grau de astigmatismo que deve ser corrigido. Os resultados são semelhantes, um pouco menos, mas 99,25% tem mais ou menos 0,50. E quando a gente analisa as lentes por lente de acordo com o grau que corrige, até mais ou menos 3 graus, 100% dos olhos tem uma correção mais ou menos 0,50. Passou de 3,5, sempre tem um pouco de comprometimento, não só da refração, como da quantidade da visão, como vocês podem ver aqui, certo? Em resumo, eu posso dizer que para ver o que acontece depois de uma cirurgia de catarata e como eu me sinto perante a tecnologia que utilizo, então eu posso chegar à conclusão de que a cirurgia de catarata com fento segundo, certo? E não é somente o fento segundo que me auxilia a obter esses resultados, tem uma elevada previsibilidade refrativa, uma elevada reprodutibilidade da técnica cirúrgica, um baixo índice de complicações, e eu suspeito, certo? Eu suspeito que a estabilidade refracional é muito, muito elevada, porque nesses últimos 5 ou 6 anos de utilização do fento segundo com toda a outra parafernália que nós utilizamos, o índice de pessoas que nos procuram para a correção refrativa é extremamente baixo, eu poderia dizer que é até desprezível. Mas eu me lembrei, verificando a minha própria bibliografia, de apresentar palestras e tudo mais, esse trabalho que uma vez apresentei, que é uma referência do Olsen. O Olsen tem um dinamarquês que também tem uma fórmula, e ele publicou no Eurotimes, em 2010, essa característica anatômica, quando a gente compara o cristalino com a lente intraocular. Vejam o volume do saco capsular, de 200 a 250 milímetros cúbicos, comparado com o volume da lente intraocular, pelo menos a acrílica hidrofóbica que eu utilizo, que tem 20 milímetros cúbicos.
É 10% do saco capsular. Isto deve ter influência realmente na refração ao longo do tempo. Quanto tempo, eu não sei, não achei na literatura, por mais que eu procurasse, certo? Algum estudo refrativo ao longo prazo de variação de refração pós-cirurgia de catarata. A ideia que defende Olsen é a seguinte: quando a gente tira o cristalino, fica o saco capsular com a lente intraocular, o que acontece, certo? A cápsula posterior tem uma movimentação no sentido anterior, certo? E a cápsula anterior no sentido posterior, muito mais a posterior no sentido anterior. Então, em teoria, se houvesse algum movimento desse saco capsular que tem um volume agora 10% do volume original, a maioria dos casos deveriam ficar um pouco míopes, que não é o que a gente vê na prática diária, certo? Essa aqui é a minha experiência, certo? Eu trago aqui mais para a discussão, certo? Sabendo de que existem, que o correto seria a gente implantar uma lente, certo? Que ocupasse todo o saco capsular. Não foi conseguido até hoje. Nós usamos o conceito da lente fina, que com a lente fina nós fazemos uma incisão anastigmática, ou com menor indução de astigmatismo. Portanto, os resultados refrativos, imediatos pelo menos, são extremamente favoráveis. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição.